Boa noite. Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, nossos irmãos da Legião Espírita Francisco de Assis, de Japeri. Mais uma quarta-feira, mais um encontro, mais uma oportunidade que temos de estarmos, de certa forma, unidos em torno desse ideal maravilhoso, desses estudos, estarmos reunidos no entorno do Evangelho e dos ensinamentos espíritas. Sou muito grato por essa oportunidade que me oferecem. Eu espero sinceramente, como sempre digo, que num momento muito breve nós possamos nos reunir fisicamente novamente, para que nós possamos conversar, nos abraçar, tudo aquilo que era costume nosso fazermos enquanto irmãos. E nós vamos hoje fazer um estudo sobre as parábolas, sobre uma parábola de Jesus em especial. Mas antes nós temos que falar um pouco desse Jesus, desse Cristo. Nós começamos o nosso estudo pedindo a Ele, o divino guia da humanidade, que possa nos inspirar, que possa nos auxiliar, clareando nossos pensamentos, para que nós possamos, nesses instantes de reflexão e paz, para que nós possamos compreender a sua mensagem e utilizá-la como subsídio para a nossa transformação moral, para a nossa reforma íntima, tudo aquilo do qual nós necessitamos largamente para que nós possamos ir ao encontro da felicidade. Então nós gostaríamos de começar o nosso estudo falando de Jesus. Jesus, enquanto luz do mundo, enquanto governador espiritual do nosso orbe, num determinado momento, dizem os espíritos, registraram páginas de história. Ele esteve entre nós, Jesus. Ele então encarna entre nós, fisicamente entre nós, deixa pegadas maravilhosas e lições imorredoras, lições que alimentariam nossa alma, o ser imortal que somos por toda a eternidade. Ele veio num dos maiores, talvez o maior exemplo de renúncia jamais visto pela humanidade. Ele veio trafegar entre nós, transitar entre nós, apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas emanações ainda tão mesquinhas, tão egóica, ele esteve entre nós, ele que é a luz do mundo. Os Espíritos vão nos falar da complexidade que é a encarnação de Jesus entre nós, o que fez, inclusive, com que muitos estudiosos até duvidassem dessa encarnação, acreditavam Jesus tratar-se de um agênere, porque não conseguiam exatamente imaginar um personagem como Jesus encarnado num corpo entre nós. Talvez fosse algo semelhante, por exemplo, a colocarmos todo um oceano no interior de um pequeno copo. Talvez fosse isso realmente, mas a verdade é que, embora nós não tenhamos muitos detalhes desses momentos, nós sabemos que eles foram importantíssimos para a humanidade, influenciando a humanidade como um todo, em especial para nós no Ocidente. Jesus é a luz do mundo e esteve entre nós não apenas para nos ensinar as lições do amor e da caridade, mas para ensinar através da exemplificação. Exemplificou-nos o perdão, exemplificou-nos o desapego, exemplificou-nos verdadeiramente a tolerância e a sua mensagem de paz. Ele sabia naturalmente que muitas dessas mensagens não seriam compreendidas por nós naquele momento, mas ele plantou a semente. E ele, na sua divina pedagogia, sabedor das nossas dificuldades, das nossas limitações, ele fez com que as suas mensagens conseguissem atravessar os tempos. E mesmo as mensagens que naquele tempo nós não tínhamos condições de compreender, hoje, graças ao auxílio que a doutrina espírita nos oferece, nós começamos a engatinhar na compreensão desses temas, na compreensão dessas mensagens. Em alguns momentos, Jesus utilizava oportunidades do cotidiano para nos ensinar. Outros momentos, ele se valia de parábolas. E nós vamos exatamente falar de uma parábola hoje, mas Jesus sempre aproveitava situações do cotidiano. Por exemplo, num determinado momento, ele aproveitava a oportunidade de ver uma senhora se aproximando do gasofilácio, para exatamente ensinar aos seus discípulos e concomitantemente para todos nós, ensinar exatamente os valores do mundo. Ele se aproveitava de uma viúva que depositava apenas 2 moedas no gasofilácio para nos deixar essa lição que atravessaria os séculos e que permanecerá conosco ao longo de nossa vida, por toda a nossa eternidade. Num determinado momento,
Pedro se aproxima de Jesus e teria lhe feito uma pergunta muito simples. Ele teria lhe feito uma pergunta do tipo: Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? Até 7 vezes? O que Jesus teria virado-se para Pedro e teria respondido: não até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Nós nos perguntamos a origem desses números. De onde surgiram esses números, Jesus, que falava exatamente para aquele povo tão sofrido? Para aquele povo na região da Palestina, era um povo, o povo eleito por Jesus, era exatamente o menor dos povos que existiam naquele tempo em questão. Jesus poderia ter vindo, nós já falamos sobre isso, Jesus poderia ter vindo até nós entre os romanos, Jesus poderia ter vindo entre nós, entre os gregos, entre os sírios, entre diversos povos que existiam naquele tempo, mas ele escolheu exatamente os hebreus, o povo judeu, que viviam numa região desértica, um povo que ao longo de sua história, boa parte de sua história, ele se encontrava envolvido em guerras, boa parte dessas guerras ele se viu derrotado, escravizado. Ao longo dos textos do Evangelho, nós vamos encontrar esse mesmo povo escravizado no Egito, escravizado na Babilônia, escravizado pelos filisteus. Nós vamos encontrar então os hebreus sempre numa situação muito delicada, e foi exatamente nesse povo que Jesus escolheu para estar entre nós. Então Jesus ele utilizava exatamente dos recursos que esse povo oferecia. Por exemplo, ele vai se valer em diversos momentos dos textos chamados dos textos sagrados, do Torá, do chamado Antigo Testamento, para deixar lições maravilhosas, sabedor que era que essas lições atravessariam os tempos. Então, para nós podermos compreender muitas mensagens de Jesus, é importante que nós conheçamos o chamado texto sagrado, o chamado Antigo Testamento. Nós sabemos, por exemplo, que quando nós pegamos um livro do chamado Pentateuco Mosaico, o livro Gênesis, nós vamos encontrar lá um personagem muito curioso, um personagem chamado Caim. Caim, ele teria matado seu irmão Abel, e ele teria sido obrigado então a deixar aquelas terras onde ele vivia. E quando ele está saindo daquelas terras, ele teme por sua própria vida. Então Jeová, que é o Deus mitológico presente no Antigo Testamento, vira para Caim e diz que ele não deve se preocupar, que ele não tem nada a temer, porque se alguém lhe fizesse mal, ele, Jeová, ele o vingaria até 7 vezes, ou seja, se alguém fizesse mal a Caim, esse alguém sofreria 7 vezes a vingança promovida por Jeová. E conforme nós vamos continuando a leitura do livro Gênesis, nós vamos perceber que Caim teve uma ascendência muito interessante. Entre um dos tetranetos de Caim, nós vamos encontrar um personagem chamado Lameque. Lameque, ele é um personagem muito curioso nos estudos bíblicos, porque ele teria sido o primeiro personagem a promover a bigamia. Ele teve 2 esposas. E vão nos relatar os textos do livro Gênesis que Lameque ele era extremamente belicoso. Ele era uma pessoa muito nervosa, a ponto de ter cometido alguns assassinatos. Por exemplo, se uma pessoa esbarrasse ou pisasse no seu pé, era motivo para que ele matasse essas pessoas. E num determinado momento, então, as pessoas perguntam se ele não teme. Se ele não teme exatamente esses assassinatos, esses crimes que ele cometia, então ele teria respondido a essas pessoas: se Jeová iria vingar Caim até 7 vezes, ele, que se julgava mais querido por Jeová, ele seria vingado certamente até 70 vezes 7 vezes. Mostrando a origem dos números escolhidos por Jesus, quando Pedro lhe pergunta: quantas vezes deverei perdoar aqueles que me ofendem? Até 7 vezes? Jesus, então, ele volve aos textos do Torá, aos textos sagrados, aos textos do Antigo Testamento, e usa esses ensinamentos exatamente para que Pedro pudesse absorver essa lição maravilhosa. Ele diz: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Curiosamente, nas páginas do Antigo Testamento, lá no livro Gênesis,
Está se referindo naturalmente à vingança. A vingança 70 vezes 7. Jesus vem nos trazer o perdão 70 vezes 7. Jesus recomenda a Pedro que não perdoe apenas 7 vezes a ofensa, mas 70 vezes 7 vezes, o que nos dá praticamente um perdão incondicional, um perdão infinito, um perdão que nós devemos proclamá-lo indefinidamente. Jesus então sempre aproveitava essas oportunidades para nos deixar essas lições. Ora, ele usava aquilo que fazia parte da cultura daquelas pessoas para quem ele falava, páginas do Antigo Testamento. Em outros momentos ele utilizava recursos utilizados por aquelas pessoas. Nós temos que lembrar que Jesus falava aos camponeses, que Jesus falava aos agricultores, que Jesus falava aos pescadores. Então ele frequentemente vai usar nas suas parábolas, nas suas mensagens, ele vai usar exatamente os recursos utilizados por esses personagens para que eles tivessem condições de compreender melhor a sua mensagem. Ele vai utilizar, por exemplo, a semente, o grão de mostarda, as redes de pesca. Ele vai utilizar os lírios do campo, as aves do céu. Ele sempre vai utilizar esses recursos que aquelas pessoas conheciam para que elas tivessem condições de fixar a sua mensagem, não necessariamente compreendê-la naquele momento, mas eles iriam guardar as histórias chamadas parábolas, eles iriam guardá-las e no momento em que eles tivessem maturidade, em algum momento nós teríamos condições de compreender. Nós não compreendemos as parábolas no momento que nós as ouvimos, mas muitos séculos se passaram. E hoje nós temos condições de começar a engatinhar na compreensão dessas parábolas maravilhosas. E as parábolas vão nos dizer os Espíritos, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, elas foram feitas exatamente, muitas delas, para não serem compreendidas exatamente naquele momento. Porque Jesus, de alguma forma, sabia que nós mexeríamos na sua mensagem, como nós sabemos que aconteceu realmente interpolações e alguns textos foram retirados, outros textos, outras frases, outras mensagens foram acrescentadas. Ao longo das vezes que as mensagens foram sendo traduzidas, foram sendo copiadas, principalmente a partir do século III, nos informam os historiadores. Mas as parábolas de Jesus, elas não foram mexidas exatamente porque as pessoas não as compreendiam. Então, de propósito, elas foram registradas dessa forma, para que nós, através dos séculos, encontrássemos em algum momento maturidade para compreendê-las. E o Espírito Joana de Ângeles vai nos afirmar que em todas essas parábolas, que em todas as mensagens de Jesus, nós encontramos sempre uma lição ao ser imortal, que vão muito além das letras, muito além daquela mensagem primária, fazendo-se necessário naturalmente uma interpretação, valendo-se da luz da doutrina espírita. Nós seremos capazes então de absorver mensagens impressionantes em profundidade. E nós escolhemos hoje uma parábola muito gostosa para nós estudarmos e compreendermos exatamente o que são ou como funcionam as parábolas. Essa parábola ficou eternizada ou imortalizada com a parábola do festim de bodas. Ela está semelhante em dois evangelhos, o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Existe um pequeno trecho de diferença e eu vou mostrar para vocês. Mas os dois evangelhos registraram essa parábola. Diz que Jesus, então, ele estaria falando à multidão, falando aos fariseus, aos saduceus, a diversos discípulos, aqueles que se candidatavam ao seu discipulado naquele momento, que estariam ali bebendo daquela fonte maravilhosa de informações para a alma, quando Jesus teria dito algo mais ou menos assim: o reino dos céus se assemelha a um rei que vai comemorar o casamento de seu filho. E ele pede aos seus servos que vão ao encontro dos convidados para chamá-los, para avisá-los que a festa vai começar. Os seus servos retornam exatamente afirmando que os convidados não participarão da festa. O rei então chama outro grupo de servos e volta a pedir aos convidados que participem da festa, dizendo que o banquete já está pronto, que aqueles animais que foram cevados, que foram engordados, já foram mortos e que eles estão sendo aguardados para o casamento de seu filho. Entretanto, quando os servos vão aos convidados, uma parte deles diz que não pode ir porque tem compromissos no campo. Outros afirmam que não podem participar
porque têm compromissos com negócios. Outros, inclusive, humilham os servos do rei e assassinam-nos. O rei fica irado ao saber do que havia acontecido e convoca o seu exército para exterminar as pessoas que cometeram tal crime e queima aquela cidade. Logo em seguida, ele torna a reunir seus servos e recomenda agora que eles partissem e por todas as estradas e encruzilhadas eles buscassem as pessoas que encontrassem. Que buscassem todos aqueles que encontrassem pelo caminho, bons ou maus. E assim partiram os seus servos. Os seus servos saíram pelas ruas, convocando todos aqueles que eles encontraram. Nas estradas, nas encruzilhadas, nas vilas, arrebanharam todo o povo. E o rei ficou muito feliz ao perceber que estava lotado o salão de núpcias. Ele então vai ao encontro dessas pessoas que estavam à mesa para se banquetear. Quando ele observa que uma daquelas pessoas não está usando o traje nupcial, ele então pergunta: por que você não está usando o traje nupcial? Aquela pessoa então permanece em silêncio, porque não tinha nada que pudesse dizer. O rei então recomenda agora aos seus servos que atem cordas aos pés e às mãos dessa pessoa e atirem ela nas trevas exteriores, onde existe o pranto e o ranger dos dentes. E nós vamos encerrar essa parábola com Jesus dizendo algo mais ou menos assim: porque muitos serão os chamados e poucos os escolhidos. Para nós compreendermos essa parábola, é necessário nós analisarmos todo o contexto, é necessário nós analisarmos todos os personagens envolvidos, é necessário nós interpretarmos, compreendermos exatamente qual lição Jesus tentava nos deixar. Primeiro nós vamos nos perguntar por que o reino dos céus se assemelha a um casamento. A uma festa de bodas. Nós entendemos o casamento, e ele é utilizado dessa forma em diversas passagens. O casamento representa a união do ser humano, a união do homem com a divindade, a união do homem com Deus. E nós vamos encontrar isso em diversas passagens, principalmente nas páginas do Antigo Testamento. Sempre que nós falamos da união ou dos laços entre nós, seres humanos, e Deus, a divindade, nós sempre vamos encontrar a referência a um casamento. Então, a união do homem com Deus é usado sempre como figura, como imagem para nós compreendermos essa união, a imagem de um casamento. E Jesus ele utiliza essa imagem de diversos momentos, por exemplo, quando ele fala da parábola das virgens que aguardam os noivos para o casamento. Nós vamos encontrar em diversos momentos, em diversos profetas, exatamente a imagem do casamento se relacionando à união do homem com a divindade. Então ele está falando exatamente que num determinado momento o rei convoca todos para que pudessem participar dessa festa de casamento, dessa festa de casamento de seu filho. Nós entendemos esse momento exatamente quando nós recebemos a grandiosa oportunidade dos ensinos de Jesus quando ele esteve entre nós. Foi exatamente um momento especial. Por mais que ele tenha vindo num burgo, numa região, num vilarejo, numa região muito simples, a sua mensagem atravessou os oceanos, atravessou os tempos. O casamento da humanidade com Deus, ele se dá principalmente naquele momento em que Jesus veio até nós, em que Jesus transitou entre nós, segundo está no Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele era o grande momento do casamento. Entretanto, quando ele nos trouxe essa mensagem, nós não tínhamos condições de compreendê-la. E muitos de nós inventamos desculpas, muitos de nós acusamos negócios, compromissos no campo para não seguirmos as pegadas de Jesus naquela oportunidade. Mas diversas outras oportunidades nos foram ofertadas. A verdade é que com o passar dos tempos, em algum momento nós estamos aqui. Nós nos encontramos aqui. Nós nos encontramos e nova oportunidade nos é dada. Jesus, então, os servos nos encontram agora.
nos fazendo exatamente o mesmo convite, para que nós pudéssemos, nesse momento, nos candidatar novamente aos convidados, aqueles que vão participar desse banquete, desse festim de bodas. Mas é muito importante que nós estejamos trajados com nossas vestes nupciais. O que são as vestes nupciais? Nós sabemos que quando ele fala das vestes nupciais, ele não está se referindo naturalmente às roupas ou aos padrões de moda da terra. Ele está se referindo às sombras e à luz que nós, vez por outra, vestimos. É necessário que nós estejamos vestidos de luz, com nossas vestes nupciais. Quando nós compreendemos que as núpcias, que o casamento é exatamente o momento que o homem se une a Deus, nós começamos a entender que as vestes nupciais nada mais são do que luz. Exatamente quando nós nos encontramos despidos dessas vestes, é quando nós estamos envoltos em sombra. E muitas vezes nós nos encontramos nessa realidade. Que nós possamos nos vestir nessas vestes nupciais, que nós possamos nos vestir verdadeiramente em luz. A luz é algo que tem um significado muito grande para todos nós. Nós vamos encontrar a luz, por exemplo, em André Luiz. Quem já teve a oportunidade de ler os livros da série Nosso Lar, sabe que algo que frustrava muito André Luiz era exatamente o fato dele, estando em nosso lar, olhar à sua volta e observar que todos aqueles que estavam lá apresentavam alguma luminosidade, menos ele. Ele se entreolhava em seu corpo perispiritual e não conseguia enxergar nele luz alguma. Entretanto, ele encontrava nas pessoas que trabalhavam em nosso lar, nas pessoas que viviam por lá, ele sempre encontrava alguma luz e variava de intensidade e de cor. Mas a verdade é que isso frustrava muito. Ele sempre se questionava por que ele não possuía luz alguma. Quando nós vamos encontrá-lo pela primeira vez saindo de nosso lar a serviço, a trabalho, para que ele pudesse atender aos necessitados, para que ele pudesse servir em nome de Jesus. No momento em que ele está caminhando exatamente para cumprir esse objetivo, ele se entreolha, cai no chão de joelhos e começa a chorar copiosamente. Era a primeira vez que ele via luz. Luz que era emanada de seu próprio corpo perispiritual. Aquilo o emociona muito. Quando nós nos candidatamos a servir, todas as nossas células vibram de uma forma diferente, porque nós fomos feitos do amor. E se somos filhos de Deus e Deus é amor, é natural que nós também sejamos uma centelha desse amor. E todas as vezes que nós buscamos vibrar nas sintonias do amor, as nossas células todas, sem exceção, respondem, vibram, iluminam-se de forma diferente. Por isso que Jesus nos recomendava, faça brilhar a vossa luz. Porque fazermos brilhar a nossa luz é exatamente quando nós sintonizamos, ou quando nós começamos a nos sintonizar nas finas sintonias do amor, como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a veste nupcial que todos nós precisamos vestir para estarmos na festa de bodas, para estarmos no festim de bodas, no casamento do Filho do Rei. E nós sabemos também que alguns de nós não conseguirão vestir-se de bodas no momento chamado do fim dos tempos. No momento da transição planetária, os Espíritos nos informam que alguns de nós não conseguirão se vestir de núpcias, mas serão bem poucos, porque naquela festa, naquele festim de boda, naquele casamento, enquanto estavam todos à mesa, apenas um não se trajava com o traje nupcial. Então ele é levado às trevas, ele é amarrado e levado às trevas, o que representa exatamente o momento em que ele é levado, para que ele possa continuar a sua progressão espiritual, ele é levado para novos mundos, onde terá novas oportunidades. Normalmente isso é acompanhado de muita dor, de trevas e ranger de dentes. Que nós possamos vestir nossos trajes nupciais, enquanto temos oportunidade, enquanto estamos sendo convidados à festa. A festa exatamente de casamento, que representa a aliança do homem com a divindade. Observemos, meus irmãos, que novas oportunidades nos são dadas o tempo todo. Nós estamos vivendo um momento muito delicado, um momento que nós chamamos de transição planetária. E para que nós tenhamos oportunidade de permanecer nesse mundo um mundo de regeneração, é necessário que nós somemos,
que nós sejamos capazes de vencermos-nos, que nós sejamos capazes de produzir luz através principalmente das sintonias do amor. Convoquemo-nos ao serviço, a hora é agora, que nós possamos somar para que esse mundo seja melhor, que as pessoas ao cruzarem nossos caminhos de alguma forma possam se sentir melhores, possam se sentir amparadas, possam se sentir afeiçoadas, que as pessoas possam sentir aquilo que nós buscamos vibrar, as pessoas possam sentir o amor, a paz, a fraternidade, que nós possamos aprender a vencermos-nos para que nós sejamos capazes de perdoar, para que nós possamos capazes de servir incondicionalmente naquilo que nós conhecemos como a caridade. Somos convocados ao serviço, meu irmão, meus irmãos. Estamos todos vivendo um momento muito delicado, onde diversas notícias assolam as pessoas, aumentando dramas, transtornos de ansiedade e pânico. As pessoas se alimentam de notícias falsas. As pessoas se alimentam de ódio, de rancor. As pessoas acabam vivendo como se essas notícias fizessem parte da realidade. E nós sabemos que não é bem assim. Jesus está no leme da embarcação e conta conosco. Não vamos ceder a essas teorias conspiracionistas, a essas teorias esdrúxulas. Nós estamos aqui para servir e amar. E vamos semear esperança por onde nós passarmos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.